Amém. Glórias a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido é o nome do nosso Deus nessa tarde. Que o Senhor, nosso Deus, Ele esteja comigo e com você nessa tarde. Amém. Amados ouvintes da palavra do Senhor, amigos, evangélicos, não evangélicos. Eu estava meditando a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E o Senhor, Ele me dera uma palavra maravilhosa, uma palavra digna de toda aceitação, uma palavra fiel e verdadeira para mim e para a tua vida. E eu estava meditando nessa palavra e consegui, pelo Espírito Santo de Deus, entender que é uma palavra de fortalecimento. É uma palavra verdadeiramente de libertação para mim e para a tua vida. É uma palavra de felicidade para aqueles que observar, para aqueles que procurar se esforçar, colocar em prática. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Essa palavra é tão maravilhosa, tão linda, que eu não me contive em deixar, em guardar ela só para mim, né? E eu digo sempre a Deus, Deus, me ensina verdadeiramente, me dá verdadeiramente o entendimento dentro da tua palavra. E com alegria, sabe, que eu sinto de estar tão envolvida, sabe, irmãos, amados ouvintes da palavra do Senhor, com a palavra do Senhor, e sentir, ouvir o Espírito Santo de Deus na minha vida, ouvir Deus falando. Eu não me contenho de felicidade, tenho o desejo sempre de estar compartilhando, porque o que eu sinto, a alegria, a certeza, a convicção que eu tenho tido no Senhor, eu quero que você também tenha. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra, ela se encontra aqui no livro de Salmo. Eu vou ler o primeiro versículo do 119. O título diz assim, Salmo 119 diz assim: a excelência da lei do Senhor e a felicidade daqueles que a observam. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Oxalá, ou seja, quem me dera, os meus caminhos fossem dirigidos de maneira a poder observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas o que me chamou a atenção nesta palavra do Salmo 119, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. É o 104, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, Salmo 119, o versículo 104. Olha o que diz, amados irmãos. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelos que aborreço todo o falso caminho. Igreja, quando eu me deparei com este versículo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, eu confesso para a igreja que senti uma alegria, uma paz, louvado seja Deus, tão grande, uma confiança tão grande, uma certeza tão grande no meu coração, de que verdadeiramente Deus vela para com a sua palavra, de que verdadeiramente nós estamos aqui não para ser amado pelo mundo. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o caminho falso. Como assim aborreço todo o caminho falso? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos fala que nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos neste mundo. E ainda a palavra do Senhor vai nos dizer que nós somos a luz deste mundo. Nós somos o sal da terra. E que quando for tirado, para nada mais vai prestar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O escritor, ele vai dizer, pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho.
Mas verdadeiramente aqui no Salmo 119 ainda, o versículo 106, ele vai dizer: jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. Aqui ele vai fazer um voto com Deus. Quando ele passa a entender a excelência, louvado seja Deus, como é grandioso, como é maravilhoso. Louvado seja Deus, está na lei do Senhor. Ele vai entender também que aqueles que observam, aqueles que cumprem, que procuram obedecer à lei do Senhor, eles vão entender que essas pessoas, eles têm felicidade. A felicidade daqueles que a observam. Louvado seja Deus. Mas ele também vai entender, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que não vai ser fácil. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Quando você passa a ter o conhecimento da verdadeira palavra, do verdadeiro evangelho, não é fácil. Porque você vai aborrecer a muitos. Louvado seja Deus. Pelo que aborreço todo o caminho falso. Quantos que estão aí no caminho falso? Que não é o caminho verdadeiro. E quando você chega com a verdadeira palavra do Senhor, com o verdadeiro evangelho de Cristo, eles se aborrecem, eles não aceitam o verdadeiro evangelho de Cristo. E eu e você, a gente tem pedido ao Senhor os verdadeiros, os remanescentes. Porque Deus, louvado e engrandecido, eu sempre digo, eu sempre me alegro quando eu estou conversando com o meu Deus. Eu digo: Deus, eu sei que o Senhor está vendo o meu coração. Eu sei, eu dou graças ao Senhor, porque o Senhor contempla verdadeiramente quem está pedindo de verdade, quem verdadeiramente tem buscado, verdadeiramente está na obediência da tua palavra, quem verdadeiramente às vezes não tem força, não consegue por si mesmo, mas tem se humilhado perante a ti, tem dito: Senhor, me ajuda. E eu me alegro, eu tenho estado tão feliz, eu tenho sentido uma segurança tão grande, amados ouvintes da palavra do Senhor, igreja do Senhor. Porque eu tenho essa certeza que o Senhor, ele sonda o coração do homem. O Senhor, ele contempla os nossos pensamentos. O Senhor sabe verdadeiramente quando você está fraco, mas o Senhor diz: Senhor, não aceito. Senhor, eu não quero estar no caminho errado, eu quero estar no certo. E o Senhor, ele, por contemplar o coração do homem, ele faz, ele age. Ele trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam, para aqueles que verdadeiramente estão em sinceridade com Deus. Então, nesta tarde, a palavra do Senhor, louvado seja Deus, para mim e para a tua vida, é que nós vimos estar verdadeiramente nos preceitos do Senhor, na obediência do Senhor, porque a gente vai ter felicidade. Nós, irmãos, é uma paz tão grande. É uma paz tão grande que nós sentimos quando nós verdadeiramente entendemos os mandamentos do Senhor, e nós entendemos que, por mais difícil que seja, porque não é fácil, é difícil, mas a gente está ali: Senhor, me ajuda, Senhor, me segura. A gente se sente em uma felicidade tão grande, a gente se sente tão feliz por saber que a gente está agradando ao Senhor, por saber que o Senhor está feliz em ver que nós estamos, mesmo tendo pouca força, estamos ali, não estamos negando o nome do Senhor. E o 106, o versículo 106, ele diz: jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. Mas ele também vai entender que não vai ser fácil. Ele vai entender que ele precisa do Pai, do Filho e do amigo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Ele vai dizer: estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos, todavia não me esqueço da tua lei. Os ímpios armaram laços, contudo não me desviei dos teus preceitos. Louvado seja Deus. Aí deixa eu te falar, nessa tarde eu estou trazendo esta palavra aqui, mas conscientemente sabendo que o inimigo, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente fala, ele se levanta contra a nossa vida. Eu lembro muito da passagem de Jó. Louvado seja Deus, que quando Deus apresentou Jó a Satanás, Deus disse: tu tem visto meu servo Jó, homem íntegro, fiel, justo e verdadeiro, que se desvia do mal? Satanás disse: por causa de tudo que o Senhor tem dado a ele. Satanás estava dizendo que Jó adorava a Deus porque do que Deus dava a Jó, porque Deus abençoava a vida de Jó. Então o Senhor vai dizer: vai, Satanás, toca lá, tira tudo. E ainda assim eu vou te mostrar que Jó é adorador. Louvado seja Deus. Que nessa tarde nós viemos entender. Louvado seja Deus. Eu tenho passado por um processo, louvado seja Deus, que só Deus sabe na minha vida.
E eu sei que Satanás, por ele ver, por ele conhecer, por ele ouvir, muitas das vezes eu abri a minha boca. Porque nem tudo eu oro em silêncio a Deus. A maioria das minhas orações é abrindo a minha boca, é pronunciando. Porque há coisas que a gente ora a Deus em pensamento. Mas Satanás sabe do processo que eu estou passando e ele tenta. Porque ele se levanta. Então eu lembro muito de Jó. E nossos dias não é diferente. Você pensa que é aquilo que você prega, aquilo que você fala, Satanás ele não tenta. Vou mandar lá para ver se verdadeiramente ela vai estar firmada na palavra. Satanás ele nos tenta, igreja. Mas se firme na palavra. E o escritor ele vai dizer: jurei e cumprirei, que hei de guardar os teus justos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, te rogo as oferendas voluntárias da minha boca. Ensina-me os teus juízos. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Todavia, não me esqueço da tua lei. Os ímpios me armam laços, contudo, não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança. Para sempre, pois, são o gozo do meu coração. Inclinei o meu coração a guardar os teus estatutos para sempre, até o fim. Mas ele vai entender, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que por ele estar entrando nos preceitos de Deus, na obediência, no verdadeiro caminho do Senhor, ele sabe, ele está preocupado, porque ele sabe que ele vai ser tentado. Então ele entende que ele necessita, ele precisa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entenda eu e você nessa tarde que eu e você somos dependentes do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque sem Deus nada podemos fazer. Nós estamos, igreja, nesses últimos dias de uma guerra espiritual terrível, porque o fim se aproxima. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O fim está próximo para mim e para a tua vida. Está chegando o fim, está chegando o dia da grande colheita. Está chegando o dia que o Filho do Homem vai descer sobre a terra. Louvado seja Deus para mim e para a tua vida, para nós prestar conta diante de Deus. E Satanás, ele está investindo de maneira terrível para que nós venhamos se desviar dos caminhos do Senhor, dos preceitos do Senhor, da lei do Senhor. Louvado seja Deus, porque o Senhor disse que o juízo dele vai ser sem misericórdia sobre as nossas vidas. A misericórdia sobre as nossas vidas é agora. A palavra do Senhor, ela é clara, ela é fiel, ela é verdadeira. O Senhor disse que não vai passar um tio da sua palavra assim que se cumpra. Não vai ser tirado uma letra. É necessário que eu e você venha entender que a gente precisa voltar. Louvado seja Deus para o verdadeiro evangelho de Cristo, porque muitos não estão vivendo o verdadeiro evangelho de Cristo. São muitos chamados e poucos escolhidos. Louvado seja Deus, são muitos chamados, igreja, e poucos escolhidos. A gente vai ver, louvado e engrandecido ao nome do Senhor, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, louvado seja Deus, para o seu filho na fé. O apóstolo Paulo, ele tinha uma grande preocupação, louvado seja Deus, e ele vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 3, a extrema corrupção dos últimos tempos. Nós já estamos chegando nos últimos tempos. E ele vai dizer, o apóstolo Paulo, ele preso, sabendo que a sua morte já se aproximava, sabendo que ele já tinha combatido o bom combate, encerrado a carreira, ele sabia que ali a sua carreira já havia sido encerrada. Mas ele disse, combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. E essa fé, ele quer que permaneça em Timóteo. Essa fé, Deus quer que permaneça em mim e em você. Chegada a última hora, igreja do Senhor. Vamos entrar pelas portas, porque a última hora se aproxima. Livro de Jeremias, capítulo 7. Olha aqui, olha a igreja do Senhor. Se nós formos observar, no livro de Jeremias, capítulo 7, o que foi que Deus falou para Jeremias, qual foi a ordem? Deus disse, Jeremias, se coloca lá na porta do templo, onde o meu povo sobe para adorar, que era em Jerusalém. Louvado seja Deus. E fala para aquele povo, para que eles venham melhorar as suas obras. Sabe por quê, igreja? Porque aquele povo, louvado seja Deus, os escolhidos, os chamados pelo Senhor, eles estavam indo para a casa do Senhor adorar o Senhor. Eles se colocavam lá em Jerusalém para adorar o Senhor, mas
durante o dia, no decorrer da semana, no decorrer dos dias, as obras daquele povo eram má. E o Senhor vai dizer, a palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo, ponte a porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e diz, ouve a palavra do Senhor todos de Judá, os que entrais por essas portas para adorares ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos, as vossas obras, e vós farei habitar neste lugar. O que me chama bastante a atenção é o versículo 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é esse. Mas se deveras ser melhorados os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizerdes juízo entre o homem e entre o seu companheiro. Olha para isso. Quer dizer, Deus usou Jeremias para dizer, Deus disse, Jeremias, é para você ir lá na... Igreja é para crente. Igreja é para quem já confessou ao Senhor, disse, Senhor, eu te sirvo. Mas o Senhor disse, Jeremias, esse povo aí, o Senhor disse para o profeta Isaías, esse povo me adora só de lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a mesma coisa o Senhor vai usar Jeremias para dizer, Jeremias, vai lá na porta do templo, vai lá, sobe em Jerusalém. E fala para aquele povo para eles melhorar suas obras, porque eles estão confiando falsamente, porque eles entravam para o templo para adorar ao Senhor, porque eles diziam que estavam adorando ao Senhor, mas no seu dia a dia só o Deus para ter de misericórdia. E tem muitos assim na casa do Senhor hoje. Não mudou não, igreja. Não mudou, é por isso que Deus sempre levanta os seus para falar, melhorar as vossas obras. Deus está sempre falando para que nós venhamos melhorar as nossas obras, porque naquele grande dia, vai ouvir, apartai-vos de mim, maldito. É necessário, igreja, que a palavra do Senhor venha entrar em nosso coração. É necessário que nós venhamos viver a palavra do Senhor, porque o fim se aproxima. Muitos vão dizer, Senhor, Senhor, no teu nome eu preguei, no teu nome eu ganhei almas. O Senhor pregava em nossas ruas, o Senhor vai dizer, não te conheço não. Sabe por quê? Porque as obras não eram de Deus, não. As obras eram de Satanás. E é os que estão na casa do Senhor, dizendo que está servindo ao Senhor. Louvado seja Deus, nós fomos chamados, nós somos escolhidos, nós somos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, para nós anunciar o Evangelho do Senhor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que aquele que crê e for batizado seja salvo. O Senhor nos chamou para ser diferente neste mundo, não para se igualar ao mundo. As pessoas estão procurando se igualar ao mundo, preocupadas porque o mundo os odeia, porque o mundo vão odiar. Mas o Senhor disse que por amor a Ele nós seríamos odiados. Entenda, tem pessoas que têm verdadeiramente o conhecimento da palavra, sabem o que a palavra diz, mas por medo de ser odiado pelo mundo, louvado seja Deus, não tem pregado verdadeiramente a palavra do Senhor, não tem falado verdadeiramente o que a palavra do Senhor diz, tem mudado. Aquilo o Senhor diz no livro de Isaías, que é daquele que ao mal diz que é bem e ao bem diz que é mal. Ai deles, ai delas. É necessário que você venha se firmar na palavra. O escritor do Salmo 119, ele vai entender, ele faz um voto com Deus de seguir os preceitos, os mandamentos do Senhor, mas ele vai entender que não é fácil. Ele vai entender que o inimigo vai armar laço para ver ele cair, para ver ele desistir, para ver ele anunciar o verdadeiro evangelho, mas quando você vê, ele está fazendo outras obras. Entenda que nós precisamos, nós dependemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é fácil, não. A gente está aqui em uma luta constante. A gente está aqui em uma busca constante. Não é fácil obedecer os mandamentos de Deus, não. Ninguém está dizendo que é fácil, mas é necessário obedecer. Precisamos entender que ou a gente serve a Deus ou a gente serve a Satanás. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar outro. A Satanás... Se nós, como o povo aqui estava fazendo aqui, que Deus pediu que Jeremias fosse corrigir aquele povo lá, que Jeremias fosse bradar na vida daquele povo lá. Eles que entravam para a casa de Deus, faziam as obras, mas no seu dia a dia só a misericórdia de Deus. Eles estavam agradando aqui, Senhor, a Satanás, porque a Deus não.
E Deus disse, não fieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do seu ex. Tem muitos que estão na casa do Senhor se fiando, achando que naquele grande dia vai entrar no reino dos céus. Mas se não melhorar as obras, se não deixar o pecado, não vai entrar no reino do céu, não. A palavra do Senhor não vai mudar por causa de mim, por causa de você, não. Ei, a palavra do Senhor diz que naquele grande dia ninguém vai ser tomado como inocente. Ninguém. Então não se engane de querendo fingir que não sabe, que não entende. Porque o Senhor, ele contempla o coração. O Senhor sabe se eu sei que isso é errado ou não. A gente está enganando aqui. A gente pensa que a gente engana Deus. A gente não engana Deus não, igreja. A gente precisamos nos firmar na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Satanás, ele é o pai da mentira. Ele não se firmou na verdade. Mas Satanás conhecia a verdade. Satanás sabia. Satanás até hoje sabe, mas como para ele não tem mais chance, não tem mais oportunidade, porque se acabou, louvado seja Deus, ele quer levar o tanto que ele puder. Satanás, sabe o que é que Satanás faz, igreja? Sabe o que é que eu tenho visto Satanás fazendo? Satanás tem pegado, porque ele conhece a palavra. A própria palavra do Senhor diz que os filhos das trevas é mais prudente do que o da luz. Satanás tem feito isso, ó, pegado confundidamente o ser humano, dos que se diz servir ao Senhor. Por isso que o Senhor diz para nós examinar a palavra dele, buscar conhecimento no Altíssimo. Porque se a gente buscar, Deus não é o filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele diz que se a gente buscar, ele vai dar sabedoria, ele dá. Então muitos não têm buscado a sabedoria na palavra, a revelação dentro da palavra, muitos não têm buscado de coração, de verdade. Aí Satanás tem enganado, Satanás tem pegado, ó, verdade com mentira misturado, e aí confunde a mente do ser humano. E o ser humano achando que está agradando ao Senhor, mas não está. Mas o Senhor não vai deixar ninguém descer a sepultura enganado, não. Deus não deixa ninguém enganado. Deus, de um jeito ou de outro, ele avisa. Para mim e para você, nesta tarde o Senhor, ele quer nos libertar. Nesta tarde é uma palavra de libertação para mim e para a tua vida. É uma palavra de despertamento para mim e para a tua vida. Louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor diz, olha, você que está em pé, cuidado para que não caia. É vigilância, é constante vigilância nesta terra. Porque Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem destruir. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa palavra, igreja, tem estado continuamente no meu coração. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Só consegue, igreja, andar nos preceitos de Deus quem procura andar em espírito. Precisamos pedir ao Senhor discernimento, revelação espiritual, visão espiritual, visão de água. Senhor, abre a minha mente, abre a minha visão. Senhor, me mostra. Porque o Senhor, ele mostra, se Deus vê a sinceridade no meu e no teu coração, o Senhor, ele mostra. O Senhor não deixa os seus enganados, não, igreja. O Senhor é fiel, nós pregamos de um Deus fiel, um Deus justo, um Deus verdadeiro, e nós não confiamos na fidelidade de Deus. Louvado seja Deus. Devemos confiar na fidelidade de Deus. Se ele está dizendo, ó, quer sabedoria, peça a mim. Se nós buscar o Senhor, ele vai abrir os nossos olhos. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. E a passagem de 2 Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo, louvado seja Deus, olha o que ele vai dizer para Timóteo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Igreja, estamos nesse tempo. Igreja, olha ao nosso redor. Observa o que tem acontecido. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobediente à paz e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque destes números são os que se intrusem pelas casas, levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Sabe por quê, igreja? E aprende sempre, ouve sempre, mas não chega ao conhecimento da verdade, porque não aceita a verdade de Deus. Satanás não aceitou a verdade de Deus.
Satanás foi prepotente, orgulhoso. Louvado seja Deus. Satanás não aceitava que a glória era de Deus, que a glória é o próprio Deus. Satanás, ele quis se levantar. Louvado seja Deus. A palavra do livro de Isaías nos revela, louvado seja Deus, o que estava no coração de Satanás, ter o seu reino acima do de Deus, ser maior do que Deus. E é isso que Satanás tem implantado no coração do homem que diz servir ao Senhor. Louvado seja Deus. O orgulho, o não reconhecer que está errado, que precisa verdadeiramente entrar no caminho estreito. Louvado seja Deus. Muitos erram por não ter o conhecimento, mas quando o Espírito Santo de Deus traz o verdadeiro conhecimento, não aceita a verdade de Deus, não quer renunciar ao mundo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos revela, igreja, que a salvação é tomada à força. É uma luta, é uma guerra. É necessário eu e você deixar o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. É a palavra do Senhor que está dizendo para mim e para você nesta tarde. Vamos renunciar ao mundo. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, que ele fugirá de vós. Só assim, igreja, só assim vamos vencer, se nos firmar na verdade. E quem é a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. E não há outra forma de ir a Deus, ao Pai, se não for por Jesus Cristo. E Jesus Cristo é a verdade. Jesus Cristo é o verdadeiro evangelho. Louvado seja Deus. Vamos entender, igreja, que nesses últimos dias vai haver muitos mais amantes de si mesmo do que amante de Deus. Louvado seja Deus. Aquilo que outrora não podia, hoje pode. As pessoas estão com comichões nos ouvidos, não querem dar ouvido ao verdadeiro evangelho de Cristo, não querem a verdadeira libertação. A palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas diz: se o meu povo, 2 Crônicas capítulo 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, só assim eu virei do céu, só assim olharei do céu, curarei a sua terra. Louvado seja Deus. Igreja, depende de mim e de você. Nosso Deus, nosso Pai, Ele nos mostra: olha, aqui está certo, aqui está errado, isso aqui é vida, isso aqui é destruição, mas depende de mim. Depende de mim. A promessa de Deus, louvado seja Deus, para a salvação depende de mim. É eu que vou fazer a escolha. É eu que vou escolher se eu quero a salvação de Deus ou não. E muitos têm renunciado, muitos têm rejeitado a misericórdia de Deus. Mas naquele grande dia, o juízo de Deus vai ser sem misericórdia sobre os que desobedeceram os mandamentos do Senhor. Vamos nos afirmar na verdade. E eu vou encerrar nessa tarde com esta palavra: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Igreja, vamos conhecer a verdade. Vamos nos afirmar nela para que naquele grande dia nós venhamos alcançar a salvação eterna, a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor, ela é a causa de eu e você não ser consumido. Louvado seja Deus, que nós vamos entender isso nessa tarde. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. E esta palavra que o Senhor deixa para a minha e para a tua vida, não é só para ti não, deixa é para mim. Louvado seja Deus, porque eu estou em uma guerra, eu estou em uma luta. A nossa luta, o nosso descanso só vai ser naquele grande dia. Enquanto estamos aqui nessa terra, nós estamos sujeitos. Por isso que o Senhor diz: andai em espírito.